Olá, pessoal! Então, conforme eu tinha prometido, tinha combinado com vocês, vou fazer esse relato, né, breve, uma videoaula breve sobre alimentação vegetariana, né, destinada aí a essa população que está crescendo, né, em âmbito populacional e nacional. Então, cada vez mais a gente vai ter essa demanda, né, essa demanda de pacientes nos procurando para adequação alimentar, tá? Eu gosto bastante de falar sobre alimentação vegetariana porque, para mim, particularmente, é algo difícil de se trabalhar, porque a gente transpõe, conforme eu já tinha conversado com vocês, os nossos hábitos, né, as nossas preferências, nossos gostos e aversões, muitas vezes, sem querer, no plano dietético ou orientações que a gente faz para os pacientes, né? Então é bem importante reconhecer, né, esse grupo de pessoas que tem uma demanda nutricional específica, que tem hábitos de vida relacionado a consumo, né, diferenciados, e que não é o nosso objetivo mudar esses hábitos, né? Se a gente não se sente competente, habilitado para fazer um plano alimentar eficiente, né, que garanta com plenitude ali o atendimento e o suprimento de todos os nutrientes, sejam eles macro ou micro, aí é interessante a gente recomendar um outro colega, tá? Então, não é o objetivo a gente querer mudar, né, essa ideologia ou esse modelo, esse padrão de consumo, né? O nosso objetivo é fazer uma adequação, promovendo um equilíbrio alimentar para que, por meio dos alimentos que essa pessoa consome, né, a gente consiga suprir todos os nutrientes, né? E a gente vai avaliar se isso vai ser factível, se vai ser possível por meio da alimentação, ou se eu vou ser dependente também do uso de alguns suplementos. Então também não existe uma regra, né? A gente tem que avaliar o que essa pessoa está consumindo, o que ela está tendo de adesão em relação aos alimentos fonte, né? De micronutrientes, principalmente, que a gente vai destacar nesse vídeo, que há possibilidade de inadequação, e partindo do princípio que ela tem uma boa adesão, talvez não tenha necessidade de suplementação de boa parte desses micronutrientes, tá? E, por outro lado, se ela não conseguir, né, executar, colocar em prática todas as nossas orientações e sugestões, aí a gente pode cogitar aí a possibilidade de uma suplementação, certo? Bom, em relação às classificações do grupo de vegetariano, né? Então existe o que a gente chama de vegetarianismo, né? O vegetarianismo seria basicamente o predomínio em relação ao consumo alimentar de alimentos de origem, né, fonte vegetal, do reino vegetal. Então, os hortifrutis, as leguminosas, as oleaginosas, certo? E quando a gente fala em vegetarianismo, né, normalmente essa pessoa ela faz como base da alimentação esse protocolo, né? Mas ela pode consumir, né, peixe. Então é bem comum a gente ver que no vegetarianismo a pessoa, eu não como carne, eu não como frango, eu não como carne de porco, mas eu como peixe, tá? Então na realidade ela está praticando o vegetarianismo, certo? Já o vegetariano especificamente é aquele indivíduo que exclui todos os alimentos de origem animal relativo a carnes, ou seja, o consumo da carcaça animal efetivamente, das suas vísceras, né? Então, não come ave, não come suínos, caprinos, bovinos, certo? E nem o peixe, né? Além dele fazer como base, né, da alimentação ali, os alimentos de origem vegetal, certo? O que pode acontecer no grupo de vegetariano, né? Daí não vegetarianismo. O vegetariano, ele pode consumir, mesmo excluindo a carcaça animal, né? Os subprodutos desses animais, que seriam os leites, né, e seus derivados, bem como os ovos, que é bem comum, inclusive. Né? A gente observar aí um grupo de vegetarianos que acaba fazendo consumo de leite, derivados e ovos, tá? Partindo desse conhecimento prévio, existem algumas categorias, né, subdivisões dos vegetarianos, tá? Então nós temos o ovo vegetariano, que é aquele vegetariano que consome
ovos, mas exclui, né, qualquer tipo de alimento, né, que tenha leite, né, e seus derivados, bem como, lógico, as carnes. Aí nós temos o grupo de lacto-vegetarianos que consome leite e derivados, mas exclui da sua alimentação os ovos, né, e as carnes. Aí nós temos o ovo-lacto-vegetariano, que consome o ovo e consome o leite e derivados, excluindo apenas as carnes de origem animal, certo? Aí nós vamos ter também aquele grupo que é chamado de vegetariano estrito, ou seja, ele exclui todos os alimentos de origem animal, inclusive os ovos, leite e derivados. E para fechar, daí entra mais, não como um modelo de consumo, mas muito mais relacionado a uma nomenclatura ideológica, que é o veganismo, tá? Então, o veganismo está ampliando muito aí no mundo, de uma forma geral, e no Brasil, tá? Que são aquelas pessoas que não estão praticando uma dieta, mas sim um estilo de vida, uma ideologia, que é exatamente enfrentar, ir contra os modelos de produção de alimentos, tá? Tem o princípio ético em relação ao respeito aos animais, em relação ali à sustentabilidade ambiental, porque a gente sabe que para a produção de carne, de ovos, de leite, né? A gente impacta muito no ambiente, gasta muita água, polui rios, polui solo, polui o ar, né? Então, os animais, de uma forma geral, são grandes poluentes, tá? E, além disso, os modelos de produção são considerados predatórios, né? Eles acabam ofendendo, digamos assim, a qualidade de vida do animal, tá? Inclusive faço como sugestão, não nesse momento, né, período de provas aí de vocês, mas logo vocês estão de férias, né? Então façam, tirem um tempinho ali das férias, 1, 2 horinhas, e vejam um vídeo chamado Alimentos S.A. ou Food Inc., né? Vocês conseguem ver pelo YouTube mesmo, ou baixar, né, da internet, e é um vídeo bem interessante, né, que traz essa reflexão, e ele mostra a realidade nua e crua, né, relacionada à produção de alimentos. Eu acho bem bacana, porque às vezes o próprio nutricionista não tem a noção de como esses animais são criados, como eles são abatidos, né, qual é a condição de vida deles até o período de abate, tá? Então é algo mais para refletir mesmo, né? É bem interessante, fica a dica aí, tá bom? Então o vegetariano, né, tem uma diferença em relação ao vegano, e tem uma palavrinha, né, conceitual bem interessante relacionado ali a veganismo, tá? Porque os veganos, eles dizem o seguinte, que eles praticam essas mudanças de hábito, né? E eles excluem na medida assim do possível e do praticável. Ó, olha que interessante. Eles excluem totalmente, né, os alimentos de origem animal e todo o processo que envolve o animal à medida do possível e praticável. O que isso quer dizer? Que além deles não consumirem os alimentos de origem animal, eles vão ser contra, tá? E não vão comprar, não vão usar roupas, né, que tenham, que envolvam animais, então com pele, com couro, né, pelica, tá? Bem como o uso de cosméticos, né? Porque muitos desses cosméticos são aplicados, testados em animais, então eles fazem essa exclusão, tá? Ou qualquer outra coisa que tenha envolvido direto ou indiretamente os animais. Aí, por que tem essa palavra à medida do possível e praticável? Em função do tratamento medicamentoso, tá? Então, quando a gente para pensar em remédio, um anti-inflamatório, um antibiótico, uma vacina, tudo isso foi testado previamente em animais, certo? Então, ficaria impossível e inviável a vida se eles não fizessem não abrissem essa exceção, né? Mas existem algumas vertentes mais radicais, mas isso acaba sendo a minoria, né? Porque realmente daí tem o apelo aí de risco de vida e tudo mais, então eles acabam abrindo essa exceção no apelo medicamentoso, certo? Bom, outros aspectos aqui relacionados à alimentação
vegetariana, né, a gente pode pensar nas motivações, né? Então, além dessa questão de impacto ambiental, né, de modelos predatórios aí relacionados à produção de alimentos de origem animal, nós temos também algumas questões de cunho religioso, tá? Tem também questões ali de algumas modalidades, né, filosofias como a yoga, tá? O hinduísmo, o budismo, tá? Dependendo de algumas vertentes também vai ter esse apelo para restrição, né? Ali talvez um vegano não seja o caso, mas às vezes um vegetariano estrito, certo? Bom, em relação aos benefícios da alimentação vegetariana, o que a gente pode pontuar? Realmente, vários estudos pontuam inúmeros benefícios, principalmente relativo às propriedades das hortaliças, das frutas, dos cereais integrais. Ou seja, a presença maior, né, do consumo ali diário de fibras, sejam elas solúveis ou insolúveis, favorecendo o trânsito intestinal, a saúde intestinal, a microbiota intestinal, né? Então tem todo um apelo aí relacionado à imunidade, né, à saúde do trato gastrointestinal, né, como modulador, inclusive de respostas inflamatórias, certo? Então, todo aquele contexto de disbiose, né, que a gente pode modular por meio do consumo de pré-bióticos, né, associados também aos probióticos. Então, as fibras ali entrando como o pré-biótico, como os fruto-oligosacarídeos, né, que são um tipo específico de oligosacarídeos, né, carboidratos complexos, que são parcialmente digeríveis, né, pela microflora intestinal, então acaba tendo um benefício aí para a saúde dos colonócitos, dos enterócitos, ou seja, células intestinais, evitando inclusive o câncer cólon retal, certo? Além disso, a presença de inúmeros compostos bioativos, fitoquímicos nos alimentos de origem vegetal, né? Principalmente ali nas plantas, né? Nos vegetais, como frutas e hortaliças, né? Então vocês inclusive fizeram trabalhos ótimos ali na Semana Científica, né? Carotenoides, né? Os flavonoides, né? Que são tudo compostos bioativos presentes nesses alimentos, certo? Presença de vitaminas antioxidantes como vitamina C, vitamina A, vitamina E, né? Então são pessoas que acabam consumindo mais hortifruti, mais oleaginosas, né? Que tem esses nutrientes e tem um apelo positivo aí para as membranas celulares, para a diferenciação celular. Então acaba sendo bem importante como medidas preventivas de doenças crônicas não transmissíveis, certo? Além disso, um menor consumo de gordura saturada, né? E se a gente parar para pensar naquelas pessoas que são veganas ou vegetarianas estritas, que não vão consumir alimentos de origem animal, a gente não vai ter o consumo de colesterol, né, proveniente ali da alimentação. Então, a gente vai ter um impacto positivo sobre o perfil de lipídios, né, triglicerídeos, LDL e colesterol e, consequentemente, uma minimização das doenças cardiovasculares, metabólicas, aterosclerose, hipertensão, tá? E até diabetes mellitus tipo 2, né, tendo ali influência, modulação, certo? Pensando em malefícios, a gente também tem que pontuar, né? Mas assim, não seriam malefícios, né? A gente poderia chamar de outra forma, que seriam pontos que merecem destaque, certo? Quais seriam esses pontos que merecem destaque? Basicamente, aqueles nutrientes que merecem uma atenção maior, visto que a alimentação vegetariana pode estar permeada de mais fatores antinutricionais, como ácido fítico, ácido oxálico, fitatos, taninos, certo? Então, eles são antinutrientes presentes nas fibras, né? E que, consequentemente, a gente consegue observar por meio de vários estudos um impacto no potencial absortivo, tá? Então, a gente tem que ficar atento a todos esses fatores que podem gerar um viés ali absortivo e metabólico, né? Então,
tem que pontuar também outros aspectos, por exemplo, a vitamina B12, né? A vitamina B12 ela é proveniente de alimentos de origem animal. Existem, né, estudos aí que apontam a presença da B12 em alguns tipos de alga, né, até na clorela, mas assim, qual é a real biodisponibilidade, né, dessa vitamina? Ainda tem estudos que não conseguiram ser muito conclusivos, né? Então, sempre tem aquela pontinha de dúvida, né? Até que ponto a gente conseguiria fazer uma suplementação de origem vegetal para um paciente vegano ou vegetariano estrito, né? Então, normalmente a gente acaba fazendo a suplementação com medicamento, né, ou intravenosa, mesmo para evitar aí qualquer possibilidade de inadequação, tá? Outros minerais, né, ou nutrientes que a gente pode destacar que merecem aí uma atenção: zinco, cálcio, tá? O ômega 3 também, eu acho bem interessante a gente discutir um pouquinho. E também a questão das proteínas, né? Pensando em macronutrientes, tem muita polêmica. Será que eu consigo, com uma alimentação vegana ou vegetariana estrita, alcançar as recomendações dietéticas de proteína? Na realidade, sim, né? O que a gente precisa é conhecer o que tem dentro dos alimentos, saber quais são os alimentos fonte desse macronutriente e fazer o ajuste e adequação, tá? Pensando em macronutrientes, a base da alimentação vegetariana é a mesma dos onívoros, tá? Não existe uma recomendação diferenciada. As proporções, os valores percentuais são os mesmos, tá? Então lá de 10 a 35% de proteína, né, de 20 a 35% de lipídio e de 45 a 65% de carboidrato, segundo as DRIs, certo? Agora, em relação aos micronutrientes, vai haver um diferencial. Tá? Então, todos os dados que eu extraí para vocês na aula foi do Guia Alimentar para a Sociedade, Guia Alimentar para Vegetarianos da Sociedade Brasileira, tá? Então, é legal que vocês tenham esse material compilado, não precisa ler nesse momento para a prova, mas guardem, né, que em algum momento vocês vão precisar. Se for o caso, né, não usar nesse momento, de repente vale buscar se não há atualização desse guia, né, que ele é de 2012, né, então é possível que em breve lancem um novo guia com algumas outras recomendações, orientações de acordo com evidências mais atuais, certo? Bom, o que também a gente pode destacar, então, em relação à alimentação, pensando em alcance aí do aporte nutricional. Vamos começar falando da proteína, tá? Então a gente vai falar primeiro do macro e depois a gente vai lapidando ali para os micronutrientes, né? Pensando em proteína, a gente tem que pensar sempre na digestibilidade e teor de aminoácidos, ou seja, a qualidade proteica. Vocês já sabem, né, que a qualidade da proteína de origem animal ela é superior à vegetal, pensando exatamente nesses dois princípios, teor de aminoácidos e digestibilidade. Ou seja, a quantidade de aminoácidos, né, presente nos alimentos de origem animal é superior. Por quê? Esses alimentos de origem animal vão garantir o aporte de aminoácidos essenciais e não essenciais, ou seja, daqueles provenientes sintetizados organicamente e dos que são obtidos exclusivamente por meio dos alimentos. Já os alimentos de origem vegetal, eles não têm todos os aminoácidos, tá? Então, eles têm aminoácidos limitantes que a gente fala, né? Por isso que vai ser importante a interação, a combinação, por exemplo, de uma fonte cereal com uma fonte de leguminosa, né? A combinação ali na proporção de 2:1 normalmente é que melhor funciona, né? Então o apelo do arroz 2 vezes em relação à quantidade do feijão ou da lentilha, da ervilha para 1 vez, né? Então 100 gramas para 50 seria um exemplo, certo? Pensando em digestibilidade também, né? Os alimentos de origem animal, principalmente ali relacionado ao leite, né, a caseína e também a albumina do ovo, existe uma alta digestibilidade, né? A proteína das carnes tem uma digestibilidade mais intermediária ali de 90%, né? Mas ainda é superior à digestibilidade das proteínas de origem vegetal, que fica em média ali em torno de 70%, né? Então tudo aquilo que está presente nem sempre vai ser realmente disponibilizado, certo? Mas é possível atender o suprimento? Com certeza, tá?
também fica aí como uma indicação, de repente criar, né, em período aí de férias de vocês, ou quando vocês acharem que tiverem um tempinho, como treino mesmo, uma alimentação vegetariana estrita ou vegana, que só tem o quê? Alimentos de origem vegetal, e tentar fechar, né, exatamente essa proteína ali. Existem alguns alimentos que os vegetarianos, eles consomem bastante pelo aporte proteico. Um deles seria a pasta de amendoim, o outro seria o tofu, né? Não é tão habitual o nosso, mas o tofu ele tem bastante proteína e é cada vez mais fácil de encontrá-lo em casas de produtos naturais, em mercados, exatamente pelo aumento da demanda, né, desse grupo populacional. A gente vai ter, lógico, as leguminosas ali sendo a base e as oleaginosas, tá? Então, realmente é possível. Hoje tem, inclusive, suplementação para vegano, tá? Então, normalmente eles isolam, extraem a proteína de arroz e a proteína da ervilha, né? E acabam, tem suplementos que misturam já essas duas, pensando nessa interação de complementação, e existe ainda a possibilidade de comprar isolado, né? Isolado a proteína de ervilha e a proteína de cereal, normalmente do arroz, e daí a gente mistura as duas, né? E acaba tendo ali um shake como se fosse um whey protein, tá? Deem uma pesquisada sobre isso que é bem legal também e fica aí como dica às vezes de suplementação, até para praticantes de atividade física, né? Que são vegetarianos estritos, certo? Bom, outro nutriente que eu acho que vale a gente destacar é o ômega 3. O ômega 3, né, ele é conhecido como linolênico, né, mas ele é, por essa caracterização de nomenclatura, né, ele é proveniente basicamente de alimentos de origem vegetal, né, então a chia, a linhaça, as nozes, né, são riquíssimas ali em ômega 3, tá? Porém, quando a gente come a fibra, né, por exemplo, a chia, quando a gente come a linhaça, a gente não consegue extrair efetivamente todo o conteúdo lipídico, certo? Porque tem uma fibra para a gente abrandar, né? Então, nosso processo digestivo não consegue findar todo o abrandamento dessa fibra e, consequentemente, exteriorizar, expor esse conteúdo nutricional. Consequentemente, né, seria muito mais interessante a utilização dos óleos. E hoje o mercado está assim riquíssimo nesse sentido. Não são óleos baratos, né, mas fica bem interessante às vezes para esse nicho populacional como uma indicação. Então, comprar o óleo de chia e o óleo de linhaça para suplementação, tá? Porque daí, se a gente quiser suplementar às vezes um produto convencional, né, como ele vem de peixes, né, normalmente o vegano e o vegetariano ele não vai ter a adesão, tá, ele não vai querer o consumo. Então, cuidem com isso, sejam cautelosos, porque senão a gente acaba cometendo situações constrangedoras, né? Ah, eu vou prescrever aqui um suplemento de ômega 3 para você só comprar lá na farmácia, mas se é proveniente de origem animal, no caso os peixes, eles não vão querer consumir, tá? Então a gente tem que criar estratégias para tal. No material que eu mandei para vocês, tem uma tabelinha com a quantidade de ômega 3 em óleo de linhaça, tá? Não tem de óleo de chia, mas procurem nessas casas de produtos naturais e leiam o rótulo, é bem legal para que vocês consigam perceber a quantidade de ômega 3. Qual que é o grande entrave disso? O ômega 3 ele precisa ser convertido em sua forma ativa, organicamente falando, ou seja, o EPA e o DHA, o ácido eicosapentaenoico e o docosahexaenoico, tá? Normalmente esse EPA e DHA eles são encontrados no peixe, né? Então ele já está na forma ativa, por isso que a gente fala que ele é mais biodisponível. Já o de chia e de linhaça a gente teria que converter, né? E é dependente de rotas metabólicas que vão sofrer diversas influências positivas ou negativas para que haja essa bioconversão. Então a gente pode ter um viés ali na produção, né? Nesse contexto, a recomendação dietética pela Sociedade Brasileira dos Vegetarianos indica um consumo duplicado, tá? Então assim, pensando em DRIs, o consumo de ômega 3 para mulher é em torno de 1,1 grama ao dia. Para homens, 1,6. Então, se a gente pensar na recomendação duplicada,
a sociedade vai indicar o seguinte: 2,2 gramas para mulheres, né? E pensando ali em homens, 3,2, né? Então acaba sendo o dobro, certo? Pensando em benefícios do ômega 3 seriam os mesmos, né? Então, funcionamento do sistema nervoso central, melhora do perfil lipídico, diminuição de triglicerídeos, LDL e colesterol, aumento do HDL plasmático, né? Nós teríamos ali benefício na diferenciação celular, né? Modulação de neurotransmissores, que daí vão impactar inclusive em melhora do estado de humor, né? Tratamento coadjuvante ali, antidepressivo, né? Modula a resposta anti-inflamatória, super importante, né? Nas doenças que envolvem a inflamação, por exemplo, a diabetes, a artrite, a artrose, nossa, tem tantas doenças intestinais, né? A colite, doença de Crohn, né? Síndrome do intestino irritável, né? Então é bem interessante mesmo a importância e o impacto do ômega 3 pensando na saúde global ali do indivíduo, certo? Bom, pensando em cálcio, eu acho também que é um mineral bem importante a gente pensar e conversar nesse grupo populacional, porque as pessoas acham que o cálcio vem só do leite e dos seus derivados, né? E não é verdade. As oleaginosas, né, têm uma grande quantidade de cálcio, os vegetais verdes escuros também, tá? O que vai acontecer? Tem uma questão que a gente tem que falar que é a biodisponibilidade, né? Então, embora, por exemplo, um copo de leite tenha mais cálcio do que um brócolis, uma couve, né? Ou uma amêndoa, por exemplo, a biodisponibilidade desses alimentos de origem vegetal acaba sendo maior, tá? Então, o que a gente tem que fazer? É um jogo, né? Um quebra-cabeça, uma regrinha de 3 ali, e tentar avaliar quanto efetivamente eu estou absorvendo, né? Tem um slide também que eu mandei para vocês no material que vai ter esse descritivo fazendo uma comparação. Normalmente a gente tem realmente um alcance maior ali dos leites, né, e derivados de origem animal, mas é possível alcançar a recomendação dietética de cálcio consumindo vegetais diariamente ali verdes escuros, né, e os leites vegetais, né, ou propriamente ali as leguminosas e oleaginosas, certo? Então tem a possibilidade, né? Basta o ajuste dietético, certo? Pensando em cálcio, a gente tem que pensar no ácido oxálico, né? Inclusive no material de vocês eu destaquei isso, que é presente exatamente em alguns vegetais, como o espinafre, a folha da beterraba, o tomate, o cacau também tem, né? Então esse ácido oxálico ele atua como um antinutriente. Por quê? Basicamente, ele vai formar um complexo com o cálcio, né, que vai sedimentá-lo, né, vai formar um sal. E esse sal, inclusive, está muito associado aí com a formação de pequenos cristais em tubulação renal, né, e provocar aí pedra no rim, né, famosa forma que é conhecido, né. Então a gente tem que pensar muito na utilização, né, pensando nesse viés. Então, sempre fazer fervura, né, descartar a água desses vegetais, né, por exemplo, do espinafre, da folha da beterraba, vai ser bem importante para minimizar essa quantidade aí de fator antinutricional, certo? Pensando em cálcio, o tofu tem bastante cálcio, o gergelim, o melado, tá? Então, tem alguns alimentos que a gente consegue associar e incluir diariamente na alimentação do vegetariano estrito e vegano para que ele possa alcançar essa recomendação. Tem uma conhecida que trabalha especificamente com esse grupo populacional, inclusive ela é vegana, né? E ela faz oficinas, né? De receitas, de lanches saudáveis para esse grupo. E uma das dicas que ela dá é a confecção de leites vegetais, né? Então esses leites vegetais acabam sendo importantes, né? Porque normalmente no mercado ele é bem caro e em casa acaba saindo mais em conta e não é tão trabalhoso assim de fazer. Tá? Então, talvez, se vocês atenderem mais para frente um paciente com essa demanda, seja legal fazer uma receita em conjunto, traçar dicas nesse sentido, certo?
Bom, outro nutriente que a gente pode falar é o zinco, né? O zinco normalmente a gente encontra em maior quantidade nos alimentos de origem animal, então nos crustáceos, nas carnes, né? Nos ovos, mas a gente pode encontrar também nas leguminosas, oleaginosas, né? E cereais integrais em menor proporção, certo? O zinco ele vai participar da imunidade, da diferenciação celular, ele é cofator de várias enzimas, então ele atua no metabolismo de carboidratos, proteínas, lipídios, né? Na construção do DNA, então é um mineral bem importante para a gente considerar, tá? E as recomendações dietéticas são aumentadas, tá? Elas não chegam a ser duplicadas, mas existe em relação às DRIs um aumento, exatamente porque existem fatores que vão inibir a absorção desse zinco, né? Então, normalmente quando a gente fala em zinco, a gente tem que pensar na associação da vitamina C, de ácidos orgânicos, tá? Que vão melhorar potencializar essa absorção, bem como um meio proteico, né? Então, sempre incluir nas refeições alguma proteína, né, de origem vegetal para melhorar a absorção, né, a rota metabólica desse mineral, tá? Outro nutriente que eu acho legal de falar um pouco é o ferro, tá? Na realidade, o ferro seria um dos mais importantes, né? Porque o ferro tem toda aquela caracterização do ferro M e do ferro não M, né? Quando a gente fala em ferro M, é aquele ferro de origem animal, que tem um anel proveniente da hemoglobina, né, ou mioglobina do animal, que é o anel de porfirina, né? Esse anel, ele atua como se fosse uma bolha, né? Envolve esse ferro e faz com que ele seja mais facilmente absorvido, porque ele não vai sofrer influência do meio, tá? Ou seja, nem fatores positivos e negativos, que seria realmente o que nos preocupa. Tá? Ao contrário do ferro não M, que é o de origem vegetal, ele não tem esse anel protetor, esse anel de porfirina, tá? Então ele fica muito sensível à oxidação, né? À mudança, ganhar ou perder elétrons, né? Então ele pode mudar da sua forma férrica, né? E virar ferroso, ou ferroso e virar férrico, dependendo das situações que estão acontecendo no meio intestinal, né, ou metabólico. Então, é muito mais, assim, como eu posso dizer, tem muito mais influência esse ferro não M na questão absortiva, né? Muita coisa que entra em jogo ali pode influenciar positivamente ou negativamente, tá? Normalmente, ali, a absorção do ferro M, né, proveniente de origem animal, fica em torno de 18% e do ferro não M de 10%. Porém, pode ser para mais ou para menos, né? Assim, é uma média isso. Os fatores que podem favorecer ou inibir, acho que são bem importantes da gente destacar, inclusive pensando em prova também, né? Fica aí uma dica, porque a gente vai precisar fazer isso de orientação para o paciente, né? Então, existem os fatores positivos, aqueles que vão favorecer, mas favorecer quem? A absorção do ferro não M, aquele que é influenciável pelo meio. O ferro M vai ter mais ou menos ali uma absorção padronizada, tá? Não vai ter tanto impacto do meio exatamente por causa do anel de porfirina, tá? Então, quando a gente fala em potencializar a absorção do ferro pela utilização de vitamina C ou de ácidos orgânicos, que nem o ácido málico, né, presente na maçã, na pera, o ácido tartárico ali presente na uva, no abacaxi, nas amoras, além de ácido cítrico, né, presente nas frutas cítricas principalmente, até da vitamina A e carotenoides, na realidade a gente está trabalhando com a potencialização da absorção do ferro não M, ou seja, do de origem vegetal. Tá? A presença de aminoácidos sulfurados, como triptofano, metionina, homocisteína, né, que está presente em feijões e leguminosas, por exemplo, também tem um fator positivo na absorção do ferro. Então, já são alimentos fonte de ferro, ali pensando em reino vegetal, e eles têm aminoácidos que são favorecedores desse processo absortivo. Tá? Eu gosto também de falar do FOS, né, o fruto oligosacarídeo, porque como eles vão fermentar lá no intestino grosso pela microflora
intestinal, vai haver a produção de ácidos orgânicos, né? Esses ácidos orgânicos, como o butírico, o ácido propiônico, né? Então, eles estão causando uma acidificação do meio e potencializando que o ferro férrico passe a ser ferroso, tá? Então, esse pH mais baixo favorece, tá? Outra questão, ainda falando em pH, é a presença do HCl, né? Quando o alimento chega no estômago e entra em contato com esse HCl, vai haver essa modificação de elétrons, tá? Do ferro. Então, o ferro férrico, que é o 3+, vai passar a ser ferro ferroso, 2+, que é mais biodisponível. Existem transportadores específicos na luz intestinal compatíveis com aquele modelo chave-fechadura para absorção desse tipo, dessa conformação, dessa estrutura química da molécula de ferro, tá? Pensando em fatores que vão inibir a absorção do ferro, o que a gente pode destacar? Basicamente, o cálcio é um dos principais, eles vão competir, né? Interagir negativamente, então sempre que eu tenho um alimento fonte de cálcio, eu evito, principalmente pensando ali no grupo de vegetarianos, né? Atrelar alimentos fonte de ferro, tá? Senão a gente vai ter uma competição. Para absorção, bem como também a possibilidade de formar quelantes, né, e contribuir ali negativamente no processo absortivo, tá? Da mesma forma, os polifenóis, né, taninos, as catequinas ali presente em vinho, café, chá preto, chá mate, né, o chá verde, né, tudo isso vai estar interferindo negativamente, são fatores antinutricionais. O ácido fítico, né, presente nas fibras também, né, ele pode agir como um quelante desse ferro, então é bem interessante a gente pensar na quantidade de fibra, né, alimentos integrais ali presentes na refeição rica em ferro, né. Tem a questão também de um tipo de proteína que são os caseínos fosfopeptídeos, né, presente em ovos, leite e derivados, então não seria tanto uma preocupação ali no vegetariano estrito e vegano como um fator antinutricional, visto que eles estão, né, em alimentos como ovos e leite, né? Tá? Então basicamente isso que a gente tem que pensar. Como orientações, então a gente vai sempre estimular a introdução de frutas, né, cítricas, vitamina C, pinga-limão, de alguma forma que haja um veículo, né, de ácidos, como o ácido cítrico, tartárico, o málico, né, e a própria vitamina C, bem como os carotenoides, né, que podem impactar positivamente durante a refeição na absorção do ferro não M, né. Também fazer o remolho ou molho, né, que a gente fala das leguminosas, que é deixar lá por 12 horas, cerca de 12 horas, vai fazendo a troca dessa água, elimina, joga fora essa água, né, porque a gente vai estar liberando esses compostos antinutricionais e melhorando, potencializando a absorção do ferro presente nesse alimento, certo? Então seriam algumas dicas aí de intervenção, tá? Além de colocar os alimentos fonte, né? Conhecer os alimentos de origem vegetal que tem bastante ferro. Eu gosto muito do melado, porque a gente nem para pensar que o melado vai ter bastante ferro. E a gente vê que normalmente eles utilizam para adoçar, né? Fazem receitas culinárias aí, bem como com tofu, né? Com gergelim, porque são alimentos que fogem um pouco daquele convencional, né? As leguminosas, né? Que são ricas em ferro, pensando de origem vegetal. Então, existem outras possibilidades. E vai também da tua demanda, né? Se você realmente atende pacientes assim, às vezes é legal fazer lâminas, né? Procurar em tabelas de composição de alimentos os alimentos que têm um maior apelo nesse sentido. Outro ponto que vale destacar é em relação às DRIs. A DRI padrão, né, a RDA para mulheres é de 18 mg ao dia de ferro e para os homens de 8. Pensando em vegetarianos, considerando que eles não vão consumir alimentos de origem animal, boa parte deles, e que a absorção pode ser impactada, a gente vai considerar um aporte diário, um cálculo aumentado, né, duplicado. Então, para homens passa a ser 16 miligramas ao dia, a recomendação, e para as mulheres 36, tá? Então, bem importante ali que a gente atinja essas recomendações para evitar qualquer
problema nutricional do nosso paciente, tá? Então, basicamente era isso que eu tinha para passar para vocês. Vamos ver se a gente consegue trazer alguma palestra, né, para o semestre que vem relacionado aí a dietas vegetarianas, veganas, até fazer oficinas, né, em cursos de extensão nesse sentido para vocês treinarem, né? Mas fica a dica também de vocês correrem atrás, buscarem, treinarem, mostra pra gente os cardápios que vocês estão fazendo, né, como treino, porque não tem regra, né? Tem que pensar na individualidade e buscar, né, as melhores formas ali de introduzir os alimentos para suprir essas demandas nutricionais, tá bom? Bons estudos para vocês e obrigada pela atenção.